Como quem tem milhões de coisas a dizer, chegou de lá do céu. O Filho eterno e se tornou filho de mulher. Viveu num lar e obedeceu. Por 30 anos se calou. Milhões de coisas ele tinha pra dizer, mas esperou e escutou, dialogou, deixou falar. E então falou como quem tinha o que dizer. Falou das coisas deste mundo e do céu. Jesus falou. Eu ouço a sua voz a nos dizer que não estamos sós. Em cada curva, em cada canto, em cada estrada onde eu vou, eu ouço a sua voz. Nas festas e na cruz, nas trevas e na luz, eu penso em Jesus, oh sim, no seu imenso amor por nós, no seu imenso amor por mim. Jesus de Nazaré, o aproximador. De diálogo ele entendia. Começando mais um Palavras que Não Passam, a respeito daquele que ensina o diálogo, porque a falta de diálogo é uma das maiores dores do mundo e um dos maiores causadores de dor no mundo e um dos maiores causadores de dor na família. Pai que não ouve o lado de lá, diálogo. Mãe que não ouve o lado de lá. Marido que não ouve o lado de lá. Mulher que não ouve o lado de lá. Filhos que não ouvem o lado de lá. Porque se colocaram num lado oposto. Quando se ama, não há lados opostos. Há lados conjuntos. E então o diálogo é mais fácil. Porque um deixa o outro falar. E diálogo é isso. Quero ouvir tua lógica. Do ponto de vista seu. Pode falar. Agora eu gostaria que você ouvisse a minha lógica do ponto de vista meu. Posso falar? Esse é diálogo. Diá. Quando nós não entendemos isto, caímos no monólogo. Não é mais um de cá, outro de cá. É só do lado de cá. Pois é uma das maiores dores do mundo, dos governos, das ideologias, dos partidos e das famílias e das igrejas. Não é um supremo escândalo que de um lado de uma avenida haja 3 igrejas dedicadas a Cristo,
Do outro lado, há outras 3 igrejas dedicadas a Cristo. E depois de 10 anos, constatou-se que nunca os pastores e padres tinham se reunido nenhuma vez. Nunca fizeram um jantar juntos, nunca fizeram uma campanha juntos, mas moravam na mesma avenida e louvavam o mesmo Senhor Deus e anunciavam o mesmo Jesus. Tão distantes, anunciando o aproximador. Assunto quente. E certamente, se existem dores que machucam gravemente uma família, a dor de não ser ouvido e de não poder falar o que pensa é a que mais leva ao desastre familiar. Sirva isso como introdução para a conversa que agora vamos começar. E é claro que vou falar com quem vive essa experiência de levar diálogo, escola de paz pelo país. Ele está conosco já há 2 semanas e, se possível, haverá um tempo em que virá, inclusive, sua esposa. Vocês sabem a importância da palavra do leigo na igreja. Nós, padres, sabemos muito pouca coisa comparado ao que o leigo sabe a respeito do mundo em que ele vive. Nós não estamos lá, ele está. Então, quero ouvir um leigo, André Luiz. Diálogo é algo tão facilitador que, se as pessoas conhecessem o que ele pode fazer num casal e numa família, começariam a praticá-lo já quando namoram. E hoje os namoros são vividos no silêncio absoluto. No silêncio absoluto das baladas, com todo aquele barulho, mas é silêncio entre o casal. No silêncio absoluto daquela intimidade que é fora de hora, fora de propósito, fora de qualquer sentido até mesmo humano. Silêncio até mesmo quando estão entre amigos. Porque eu tenho os meus amigos, você tem os seus amigos. E outro dia, no mercado, encontro 2 jovens. E aí um diz assim para o outro, o rapaz dizendo para a moça que são amigos, você precisa dizer para o seu namorado que você tem amigos. E que quando você está com seus amigos, ele está fora. E a minha vontade era enorme de me meter na conversa, mas não podia. Então vejam, a própria sociedade diz, você só vai conversar com alguém se a coisa for séria. Só que lá já é tempo passado, tempo perdido. E a família aprende a dialogar lá, quando estão namorando. E o responsável também por olhar e incentivar o diálogo entre os namorados é a família de onde eles vieram. Então é um ciclo que deveria ser fechado e que nós precisamos trabalhar muito. Nós como pastoral, nós como movimentos, pastoral familiar trabalha muito isso e insiste muito nisso. E por isso a gente está insistindo tanto e viajando tanto e fazendo tantas formações, tantos encontros para ensinar o que devia ser básico. Padre Valmir. Eu cresci assim, nessa cidade pequena da Bahia. Lá em casa, minha mãe, quando eu ia colocar o almoço, então nós éramos 4, e tinha uma bacia de barro. Ela dividia a comida ali. Então ninguém podia entrar na área do outro, ninguém podia falar nada, tinha que comer o seu e ia ficar quietinho. Então eu cresci assim, vendo essas coisas. Era um princípio nosso não ter diálogo um com o outro, e hoje na sociedade moderna, cada um pega seu prato, vai diante da televisão, ninguém se fala, ninguém dialoga. Acho que é o princípio filosófico. O Padre Zezinho tem uma canção antiga que diz, se você não faz pergunta, como pretende saber? Então a gente, para saber, tem que perguntar, e aí nasce o diálogo. Mas como a família hoje está fechada em si mesmo, ninguém fala de nada, ninguém fala com ninguém, se trancam. Então eu vejo, por exemplo, no dia a dia da paróquia, então há muitas pessoas, mães de modo especial, desesperadas, dizendo assim, minha filha está se prostituindo, meu filho está drogado. Aí eu pergunto, vocês conversam? Vocês falam um com o outro? Dá tempo para olhar no olho do outro? Para dizer aquelas coisas, não sempre dizer sim, mas também dizer não? Então é esse momento que seria um momento muito forte, muito grande,
muito próspero na família e que a gente não vê. Então há esse conflito dentro da família, cada um na sua, é quarto individual, computador individual, tudo individual, cada um tem o seu. E acaba a gente vivendo esse caos profundo na sociedade que vemos pais distante dos filhos. Isso reflete não só na família, mas também na sociedade, vemos isso aí constantemente. Padre, é impressionante como o diálogo poderia facilitar as coisas em todas as escalas, né? Desde a família e desde coisas pequenas como no trânsito, como em coisas do dia a dia, até nas guerras enormes, mundiais que a gente vê, que poderiam ser resolvidas de outra forma. Se tivesse uma cultura para isso, todas as coisas, todo tipo de situação seria diferente. Os países dialogam depois que declararam guerra. Para encerrar a guerra. Não dialogam antes. Vão à guerra e depois dialogam. Podiam dialogar e não ir à guerra. Seria mais esperto, né? Pois é, mas o ser humano não é muito esperto quando dinheiro entra na questão. Quanto mais esperto ele acha que é na questão de dinheiro, mais guerreiro, belicoso e, portanto, mais burro. Eis a questão que a Suzana ia falando. Pode falar, Suzana, depois eu falo. Não, então vai. A questão é porque lá em casa quem manda é a mulher. A gente está cedendo então um para o outro, entendeu? Porque a gente gostou da questão do ceder. A questão é que quem é orgulhoso não consegue dialogar porque é dono da verdade. Esse é o grande problema que eu acho. Eu acho que nunca se conversou tanto. Hoje nós temos os Facebooks, os Twitters, os e-mails. Então nós estamos numa época assim escancarada da comunicação. Se fala muito. O problema é a qualidade desse papo, é a abertura, é a falta de humildade para ter um papo, como o Padre Zezinho introduziu aqui, um papo onde eu falo e não sou dono da verdade. E depois escuto uma pessoa que não é também dona da verdade, que ali a gente chega a um acordo. Esse é o grande problema. Porque só o fato do diálogo por si, às vezes ele pode ser também muito doloroso, quando um lado começa a oprimir, como um lado começa a ser o dono da verdade, né? Aí vai deixando de ser diálogo, né? Então, sim, é um diálogo meio opressor. É um papo, mas... Porque eles dizem a monologação do diálogo. A qualidade disso. Padre, porque, olha, nas histórias, a história da religião, a história da política, é tão difícil os diálogos, é cada um puxando brasa para o seu espeto, é cada um com suas próprias verdades, não abrindo mão de nada, enfim, a história está aí mostrando isso. A Laís falava agora de uma cultura de diálogo, que falta essa cultura. Ela falta em todos os lugares, na família, na religião, na política, em todos os campos falta isso. Essa cultura que precisa ser desenvolvida. Pois é, e às vezes nas famílias não há o diálogo calmo, tranquilo, mas há aquelas discussões, né, bem efervescente. Porque você não sei o que. Não, mas foi você. Como se estivessem cada um no lado oposto ao outro. Não, são uma só família, tem um só objetivo, né, que é caminhar juntos, continuarem juntos, construir uma família, ver os filhos crescendo juntos. E às vezes a gente vê discussões na família que é como se tivessem... Não, são adversários. Quer dizer, cada um puxando para o seu interesse. Para ter razão. Para si, para ter razão. E acho que todos nós, às vezes, temos momentos assim. Precisamos estar bem atentos para mudar isso, né? Padre, eu nunca evitei guerras com o meu diálogo, né? Eu acho que ainda sou muito jovem, tenho muita coisa para aprender em relação a tudo isso. Mas, recentemente, eu terminei um namoro. E eu acho que marcou muito esse meu namoro o diálogo. Porque eu sempre fui muito sincero e ela também foi muito sincera. E eu sempre me abri muito para o que ela sentia, para o que ela pensava. E ela sempre acolheu muito o que eu sentia. Mesmo se às vezes eu não gostei de uma coisa que foi só o meu ponto de vista. Mas ela entendia como o meu ponto de vista. E como o meu ponto de vista, era importante que ela levasse isso em conta. Inclusive a gente terminou agora e terminamos bem. Num diálogo gostoso. No dia que a gente terminou, eu voltei para casa de bicicleta sorrindo, porque terminou muito bem, sem mágoas, sem ressentimentos. Inclusive, hoje a gente ainda se fala. E eu não sei dar uma receita mágica, mas a gente tem que sempre se abrir e ter a coragem de começar o diálogo. Isso não teve preço para mim, foi maravilhoso. Gilson? Eu penso que algumas coisas na vida a gente consegue com treino, exercício. E acho que nós não somos treinados a ouvir. O grande passo seria esse, passo inicial. Treinar a ouvir. Então, nós quando chegamos em casa, por exemplo, maridos, né?
A gente chega cansado do trabalho, tantos problemas, a vontade que a gente tem às vezes é de partilhar, não é, Enes? Nossa, eu estou passando por isso, passando por isso. Mas acho que o exercício que a gente deve fazer primeiro é perguntar para a esposa, para os filhos, como foi seu dia? O que aconteceu? O que tem de importante? Você tem alguma coisa para partilhar? E abrir primeiro para o outro, para a gente treinar a ouvir. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente deveria treinar mais. Segunda coisa, eu aprendi esses dias atrás com a Flávia, minha esposa, ela me deu uma dica interessante. Porque para estimular os filhos a falar, nem sempre a gente tem toda, né, a sabedoria. E buscando os filhos na escola, às vezes a gente tem o hábito de falar assim, aí, o que você aprendeu hoje? Que coisa um pouco chata, às vezes o filho aprendeu o dia inteiro estudando, tem que falar o que aprendeu, né? Aí ela deu a ideia de falar o seguinte, olha, filho, o que você tem para me ensinar hoje? Né? Então, você já desperta o interesse do outro de te contar alguma coisa, de partilhar. Então, é tudo treinamento, exercício da gente se abrir a sempre ouvir o outro. E às vezes a gente tem que usar de algumas habilidades aí da psicologia para isso também. Tudo isso é uma troca, né? A gente usa às vezes a palavra troca como uma coisa pesada, mas não. Existe uma troca de fidelidade, uma troca de diálogo. O outro tem que se abrir para você falar. Tá? E está se perdendo bastante isso na família atual. Né? Começa que em casa não existe um pai e uma mãe, é sempre um avó que cuida do neto, né? E não existe um diálogo entre a família. Tá? Eu estou com dificuldade, a gente tem dificuldade, na realidade, nós jovens, moças, meninas, né, de ter relacionamento sério, porque os meninos não querem conversar, é balada, muita brincadeira, né, mas eu sonho um dia, viu, padre, achar. Encerramos esse primeiro ponto com uma frase muito provocadora. A vaca, para ser vaca, não tem que pensar nem dialogar. Mas o ser humano, para ser humano, tem que pensar e dialogar. Nós voltamos daqui a pouco. Chegou um jeito fácil